Pensando na parte fisiológica, não vou nem entrar ainda na gestão do estresse. Como é que, na sua percepção, o estresse ele vai influenciar a saúde cardiovascular, o nosso coração? Beleza. Bom, vou falar um pouco primeiro, generalizar, depois eu falo do cardiovascular em si. Quando a gente pensa no estresse, ele tem diversas ações, dentre elas, claro, no corpo, né, na mente, mas no corpo é o que a gente vai tentar focar um pouquinho. Dentre elas, fala-se em 11 grandes sintomas de estresse. Passa por dores de cabeça, que é uma coisa mais simples, mais corriqueira, e a maior parte de nós acaba tendo. Passa por dores musculares, você começa a ter excesso de contração muscular. Quando você está irritado, sabe aquela sensação de apertar a mão, contrair musculatura. Isso gera uma cascata de efeitos que vai realmente gerar algum grau de desconforto. Dores no peito, não só por conta de um problema no coração, que a gente vai entrar na sequência, mas também por coisa dessa questão muscular, por conta da questão de alteração ventilatória, de descompasso ventilatório até com a questão da musculatura, do diafragma, que faz essa movimentação no tórax. Começa a ventilar muito rápido e de uma maneira mais curta. Isso por si só pode alterar até a oxigenação do cérebro, das estruturas. Problemas digestivos, né? A gente sabe que diversas doenças, inclusive, estão cada vez mais comuns por conta da exposição ao estresse e não controle desse estresse, como, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, ou síndrome do cólon irritável, cada vez mais comum na população em geral. Problemas de sono, né? Acho que a gente daqui a pouco entra um pouquinho na parte hormonal, né, Charles? A gente fala um pouco de ocitocina, então depois eu explico, mas o estresse e o sono acabam gerando um ciclo vicioso. Quanto mais eu me estresso, mais eu libero cortisol. O cortisol é o hormônio do acordar. Quanto mais eu libero o hormônio do acordar, eu não libero o hormônio do dormir, que é a melatonina, e a gente entra nesse ciclo vicioso de cada vez dormir pior. Se a gente falou também em a questão de acelerar a frequência cardíaca, a gente também vai aumentar a pressão arterial, então problemas pressóricos, principalmente variação de peso, para quem tem tendência a ganhar peso, para quem tem a outra tendência a perder peso, perder massa muscular, alterações do sistema imunológico, problemas cardiovasculares que a gente vai falar um pouco mais, problemas de pele, principalmente quem tem reações atópicas, alérgicas, mas algumas reações que podem gerar desconforto cutâneo, e nas mulheres a gente vê muita alteração do ciclo menstrual. Né? O humor está muito relacionado ao ciclo menstrual da mulher, aos hormônios da mulher. Tá? Não preciso explicar isso para elas, mas para os homens, então, que não entendem muito bem, ao longo do período menstrual da mulher, de todo esse ciclo de 28 dias em média que acontece, a variação de hormônios é muito grande. Tem ali uns hormônios que em um momento estão muito altos, outro momento estão muito baixos, e isso não só age na parte ginecológica da mulher, age no corpo inteiro. Isso vai variar não só respostas a estímulos, vai variar como que esse estímulo também vai ser apresentado e interpretado por ela. Então, isso vai acontecer. Bom, falei tudo o que acontece. Então, vamos para a pergunta do Charles, que é cardiovascular. Ele usou um termo, né, que a gente falou aqui que está super correto. O estresse, ele gera vasoconstricção, então os nossos vasos acabam reduzindo um pouco de volume. Quando um vaso constringe um pouquinho, fica mais apertado, a passagem do sangue dentro dele fica mais difícil. E se essa passagem ficar mais difícil, meu coração precisa ficar fazendo mais força. Não só faz mais força, às vezes ele também tem que aumentar a frequência, então a pressão sobe, o coração sofre com isso, a gente faz também com que alguns pequenos pontos, talvez o sangue não chegue da melhor forma, a constricção dos músculos que eu falei, né, a gente tem essas contrações que vão também dificultar a passagem do sangue, mais um pouco de sobrecarga a nível cardíaco, né, lembrando também que o estresse, ele não é só das pessoas mais velhas, com 40, 50 anos. Acontece em todos. Mas, como a pressão alta, como a diabetes, ele não vai fazer mal numa primeira oportunidade, mas a gente vai construindo uma resposta negativa. Tá? Então, a pressão alta, ela faz com que ao longo de muitos anos, com a pressão mais alta, batendo nos vasos e batendo nos órgãos, eles vão gerando algum grau de lesão. Famoso água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É exatamente isso que a pressão alta faz no nosso corpo. Muitos anos de pressão alta, muitos anos de diabetes, muitos anos de estresse, a gente vai agredindo alguns órgãos até que em algum momento eles não aguentam mais e tem alguma lesão. Não só lesão física e estrutural, mas lesões funcionais. Tá? E dentro do coração, a gente vai pensar em diversas lesões, tanto por uma sobrecarga mesmo, que ele está trabalhando com um volume diferente do que deveria, tentando uma frequência diferente do que deveria, fazendo uma força a mais do que deveria, quanto nas estruturas adjacentes. A gente pode ter lesões nos vasos que saem do coração,
A gente pode ter lesão, eventualmente, nos vasos que até estão ali perto do coração, mas que nutrem ele, que são as tais das coronárias, responsáveis pelos infartos agudos do miocárdio, né? Tal do infarto. E tudo isso não é culpa do estresse, mas ele vai ser, às vezes, o gatilho, né? Um estresse mal gerenciado pode ser o gatilho para outras questões. Ninguém morre porque é estressado e todo o resto do corpo era saudável, mas, ao longo de muito tempo, tendo estímulos que não foram gerenciados da melhor forma, a gente vai desenvolvendo essa saúde não ideal, até que o estresse pode ser o causador de um momento ruim.